pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Mel. Eu vim com mais um videozinho de desabafo. Vamos ver quanto tempo vocês vão me aguentar. Eu andei dando umas deslizadas aí no Veda. Eu queria pedir desculpas por não estar postando vídeo todos os dias. É que às vezes é meio cansativo trabalhar o dia inteiro e daí postar vídeo ou gravar. E, tipo, eu comecei a gravar. Anotei quantas páginas eu tava lendo por dia, gravei e me perdi nos dias. Esqueci de gravar, esqueci de anotar quantas páginas eu li, daí eu acabei deixando esse projeto de lado, vou começar tudo de novo. Aí teve dia que eu gravei de manhã e esqueci de gravar de tarde, daí não dava pra postar tipo um vídeo de 2, 3 minutinhos. Enfim, por isso que eu andei, assim, me justificando, digamos assim, andei pulando alguns dias. E no vídeo de hoje eu vim pra pedir desculpas e pra falar um pouquinho do que tá acontecendo na minha vida, dar uma atualizada aí que eu sempre falo com vocês, né? Então, é, eu acho que a maioria do pessoal aí sabe que eu sou bipolar e fui diagnosticada também com borderline. Tenho problema de ansiedade, tomo bastante medicação e devido a todos esses problemas, eu sempre estudei muito sobre isso e eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de neurociências de forma geral. E tem uma amiga aqui do YouTube, que é a Thaís Teixeira, que tem um filho autista. E eu comecei a acompanhar o canal dela já faz um bom tempo, uns bons 1 ano e meio, 2. E vendo tudo que ela passa e tudo mais, eu comecei a estudar um pouquinho sobre autismo. E todo mundo que começa a estudar um pouco sobre, ou vê lá a lista, 10 sinais de que você tem autismo, você se identifica um monte, né? 50 sinais de que você tem autismo, aí você se identifica um monte. Só que, tipo, não era só o identificar, era ver prejuízo naquilo que você estava se identificando. Eu comecei a me ver, assim, sendo prejudicada com aquilo que eu estava me identificando, entende? Não é tipo, toque. Eu tenho mania de arrumar as coisas. Tá, mas que prejuízo real isso te traz? Se isso me incomoda. Isso não é toque, entende? Eu vou exagerar, tá, gente? Você acha que sua mãe vai morrer se você não deixar organizado desse jeito? Não, é só um incômodo, entende? Tem gente que o negócio é real, é sofrido, é diferente de você ter manias. Não tô dizendo que você não tem toque. Não tô diagnosticando ninguém aqui, tá, gente? Eu tô dando um exemplo extremo, só pra vocês terem noção das coisas. E eu tô me forçando a falar mais com as mãos, porque esse é um dos negócios que eu vi que eu não faço. Eu sou muito monótona, não tenho muita expressão. Eu acho, pelo menos. Mas enfim, eu andei lendo, vendo vídeos e me identifiquei com bastante coisa. Eu levei para minha psicóloga, ela concordou com algumas, discordou com outras coisas. Levei para o meu psiquiatra algumas coisas, não muitas, porque eu vejo ele a cada 2, 3 meses. A minha psicóloga eu vejo toda semana. Inclusive, meu psiquiatra entrou com Ritalina para mim e eu senti muita diferença com a Ritalina. E tirou minha impulsividade e me ajuda a focar. Tipo, eu sou leitora, tá? Todo mundo acho que aqui sabe. Eu não consigo ler um livro por mais de 30 minutos. Não é que eu desfoque com coisas fáceis. Eu com a mãozinha de novo tentando. Não é que eu desfoque com coisas simples. Claro que eu desfoco. Se eu ouvir minha avó falando lá na cozinha, eu desfoco. Desfoco fácil. Mas eu não consigo assistir um filme completo, sabe? Eu não aguento ficar sentada no cinema assistindo um filme completo. Eu não consigo acompanhar uma série, a não ser que ela já esteja, nem se ela já estiver completa, sabe? São só pequenos exemplos. Então, eu consigo me concentrar, eu consigo focar, eu consigo estudar, mas não por períodos de tempo. Eu, eu tenho que dar tempos, eu não sei explicar direito, é meio complicado. Mas enfim, aí eu comecei a ver as dificuldades de interação, que eu não faço amigos, tipo, que as minhas amizades não são duradouras, que desde a infância eu tive problemas com isso. Enfim, eu não parava quieta. Eu sempre fui muito, muito, muito agitada. Eu falo com a minha mãe hoje em dia, ela diz que não, que eu fui uma criança normal. Mas ela não lembra de um monte de coisa que eu lembro e eu cito pra ela e ela fala, nossa, eu não lembro disso, eu não lembro disso. Então, é meio complicado.
Eu lembro da professora falando coisas pra mim, entende? Eu tenho memórias bem vívidas de broncas, assim, que eu levei. E que mais que eu queria falar? Enfim, devido a pequenos pontos, mas vários pontos que eu fui identificando, eu resolvi fazer um teste, não um teste de internet, eu resolvi pagar um neuropsicólogo para fazer todos os testes e uma avaliação neuropsicológica para saber se eu tenho autismo, superdotação, né, altas habilidades, que isso obviamente vai dar negativo, mas é que tá incluso, altas habilidades, autismo e TDAH. Eu tô passando pelos testes, eu ainda não completei, eu fiz 2 sessões só. Eu já fiz um monte de teste, já fiz um monte de entrevista, porque ele manda testes pra fazer. Eu fiz já 2 entrevistas, ele vai falar com a minha mãe, vai falar com a minha psicóloga. Enfim, eu tô aí numa encruzilhada, digamos assim, naquele negócio. E aí, o que que você tem? Porque eu já sou diagnosticada como bipolar e borderline. Bipolaridade eu sei que eu tenho, porque eu tenho realmente as minhas mudanças de humor, de fases em que eu entro em fases depressivas, entro em hipomania, dura semanas, às vezes dura alguns dias e às vezes eu fico normal e o remédio realmente me estabiliza e sem o remédio eu viro outra pessoa. Eu fui diagnosticada com borderline, eu realmente me identifiquei como borderline, concordava com tudo, mas depois que eu fui mais a fundo no autismo e no TDAH, hoje em dia, tô falando eu, Melissa, não tô falando diagnóstico de nenhum médico, de nada. Eu me identifico muito mais como uma pessoa de autismo, de nível 1, do que como borderline, porque eu não me vejo mais. Porque para ter borderline tem 9 características no DSM, você tem que ter 5, e eu não me enquadro mais em 5. Antigamente eu até me via em 5 características, e eu não me vejo mais. Talvez a terapia tenha me ajudado e eu tenha passado, e dizem que o borderline acalma com os anos, e depois de 10 anos de terapia, talvez isso tenha sido resolvido, não sei. É bem complicado, mas enfim, eu não acho que eu seja borderline. Eu acho que eu tenho traços, talvez eu não seja autista também, eu não sei, mas eu tenho traços, e muita gente tem traços, eu não tô dizendo que isso é bom ou que isso é ruim, tá? Eu só tô dizendo que eu tô passando. E eu fiz esses testes e na última sexta-feira eu fiz uma entrevista bem focada no TDAH. E esse meu, não é o meu psicólogo, esse neuro que tá fazendo os testes comigo falou que provavelmente eu tenho TDAH. Mas que ele quer cruzar com os outros testes que eu já fiz, com outros dados e com mais entrevistas para ele dar um parecer. Mas o meu psiquiatra, se não desconfiasse, não teria me dado a Ritalina. Isso já é um indício. O jeito que ela age em mim, não me levando à mania, e sim acalmando os meus pensamentos e me deixando mais tranquila, também é um indicativo. Outra coisa que eu ia falar. Gente, eu chego, não é desse serviço, não é de agora, é desde que eu me lembro por gente. Eu chego em casa exausta, mas exausta, exausta, exausta. E agora mais ainda, que eu tô trabalhando mais puxado. Claro que é por causa do trabalho mais puxado. Mas eu chego em casa e eu tenho que deitar, eu tenho que me isolar, eu tenho que ir pro quarto, ou ler um pouquinho, dormir um pouquinho. Ler eu nem consigo. Eu tenho que dormir um pouquinho, assistir um videozinho, dar uma descansada, para repor minhas energias para começar a fazer alguma outra coisa, como ler um livro. Sabe? Isso é um dos indicativos do que eu tava falando. Outra coisa, eu não acho, pelo menos, que eu socializo bem. Geralmente em festas de família, eu sou a que tá isolada. Eu converso com todo mundo. Às vezes, quando tem grupinhos, eu participo. Eu não sou um ser estranho, eu não sou um ser único e super esquisito. Mas muitas vezes eu me vejo isolada, mexendo no celular, entende? E não por causa do celular, isso antes de existir celular também já era assim. E eu chego em casa cansada. E isso tudo são características, entende? De coisas, não de coisas, são coisas que eu faço que eu fui me identificando. Então eu tô num processo aí de descoberta que tá me deixando meio confusa.
Não no sentido negativo da coisa, porque quando eu tiver uma resposta, eu vou finalmente falar: ótimo, agora eu vou poder focar nisso, naquilo, vou poder melhorar nisso, vou poder tratar aquilo, enfim. E esse é um dos motivos pelos quais esse Veda tá sendo um pouquinho difícil pra mim. Porque eu tô bem ocupada, assim, e eu entrei nessa loucura, e eu não tô reclamando, eu tô adorando fazer. Mas essa é a minha justificativa, digamos, para os meus deslizes. E eu também tô com... Não, é bem recente, na verdade, é de quinta-feira pra cá. O meu pai teve um problema de saúde bem sério, e ele tá hospitalizado no momento, e isso mexe com a gente, obviamente, né? Então eu não tô com muita cabeça, assim, tipo, não tô conseguindo desenvolver minha criatividade muito legal. Não que eu tenha muita, mas eu não queria encher vocês assim, tipo, eu vi que vocês estão pedindo vídeo de tour pelos livros e tudo mais, e eu vou fazer, eu quero fazer, eu vou fazer. E eu agradeço pelas sugestões, do fundo do coração. Eu agradeço para quem tá participando e me ajudando. Só que eu não quero fazer todo dia a mesma coisa, entende? Um dia um tour pelos livros de romance, um dia pelo tour de psicologia, um dia pelo tour pelos livros de espiritismo, um dia pelo bookshelf tour de todos os clássicos, um dia pelos The Dark Side. Eu vou fazer. Eu quero fazer. Mas eu tô tentando um dia pôr vlog, um dia pôr, de repente, uma tag, outro dia pôr esse desabafo. Porque eu acho que vai enjoar vocês, entendeu? Eu acho que vai saturar vocês muito rápido. Eu não sei se é coisa da minha cabeça ou não. E, enfim, é isso que eu queria trazer pra vocês aí, o que tá acontecendo na minha vida. E esse problema na família, que tem me deixado bem preocupada mesmo. É uma coisa bem grave. E que eu não vou abrir aqui muito pra vocês, porque eu acho que não é necessário, não é do interesse de vocês, e eu acho que a minha família também não gostaria que eu abrisse. E esse outro que é coisa minha, e eu falo demais, porque eu tô numa fase de hipomania, também de... Eu estava numa fase de hipomania essa semana, estava rendendo e tudo mais, aí eu tive essa notícia do meu pai, e meio que me abalou bastante. Mas com isso eu tô falando bastante, e eu achei justo trazer pra vocês aí o que tá acontecendo. Espero que vocês entendam, e tenham um pouquinho de paciência comigo, que eu vou fazer esse VEDA até o fim. Nós vamos junto nessa, galera. Eu vou trazer aí o vlog de o quanto eu consigo ler em uma semana, um vlog da minha rotina, principalmente quando eu tô de folga. Sei lá o que mais é de interesse de vocês. Eu vou trazer os tours pelos restos dos livros. E é isso aí. Vamos junto nessa, que vai dar tudo certo. E assim que eu tiver o resultado dos meus exames e desse exame, na verdade, né? Desses questionários que eu tô fazendo, eu vou trazer pra vocês também. E é isso aí. Até uma próxima. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que nem todo mundo gosta desse tipo de vídeo, mas eu achei necessário trazer uma explicação pra vocês, tá bom? Um beijo e até uma próxima. Daqui a pouco vem mais um vídeo aí, gente.